Olá, pessoal, muito bem-vindos ao Sem Fronteiras, achados e perdidos pelo mundo, para falar então quanto você vai gastar para morar aqui nos Estados Unidos, já antecipando que a resposta depende de cada qual, depende do estilo de vida, do padrão de vida, de onde vai morar, do nível de conforto que você quer ter, do tipo de concessões que você está disposto a fazer, de dividir casa, de não ter carro, de comprar carro usado ou de andar de esportivo e realizar aquele sonho de menininho, né, de ter aqueles bens de consumo que a gente sempre viu, sempre sonhou, mas... então sempre vai variar, mas eu antes de vir para cá sempre tive muito em dúvida, perguntei para muita gente, pesquisei muito e eu queria, né, então compartilhar um pouquinho dos meus achados, alguns sites, algumas referências e a minha planilha, né, quem sabe me conhece sabe eu sou planilheiro, gosto tudo de ter tudo nos detalhes, na ponta da agulha aqui. Então sem mais delongas, vamos lá, vamos abrir aqui a planilha. Vocês já estão vendo aqui, eu estou dividindo entre Brasil e Estados Unidos e a primeira coisa, né, eu já falei nos vídeos anteriores, aqui nos Estados Unidos não tem 13º, então eu estou fazendo aqui uma referência de uma perspectiva de quem ganha aí 12 mil reais no Brasil. Eu sei que isso aqui está longe de ser a realidade da maioria, mas é só uma base, né? E aí estou descontando aqui no Brasil o imposto de renda, estou descontando o INSS. Então quem ganha 12 mil no Brasil hoje fica com 9 na conta. Nos Estados Unidos eu estou partindo de uma pessoa que ganha 5 mil dólares aí, que é aquilo que a gente falou mais ou menos, que é algo factível de se chegar e tudo mais. Sempre vai variar muito a receita de pessoa para pessoa, mas quem não viu aí, dá uma clicada no nosso outro vídeo sobre perspectiva de ganho nos Estados Unidos, né? Eu mostrei que o ganho médio do americano é de 4.500 dólares mais ou menos, e que você fazendo Uber, trabalhando e tal, que chegar, né, ter esse objetivo de 4 mil, 5 mil não é algo fora do... não é sonhar muito fora, é algo factível, é algo bem pé no chão, você consegue. Então, mas aqui também tem imposto, né? Se você estiver recolhendo tributo, então você vai pagar imposto de renda que é um pouco menor. Eu já estou calculando aqui os impostos de renda mais ou menos dentro da alíquota, vai variar de estado, né? Quanto mais você ganha, maior o percentual que você deixa. Aqui para um salário de 5 mil você está deixando 14, 15% na Flórida. Você está deixando aqui, eu estou calculando o FICA, né? O Federal Insurance Contributions Act, que é o espécie do INSS aqui, eu estou calculando com base ao estrangeiro. Eu estou assumindo 3%, eu sei que nacional aqui a contribuição que eles dão aqui para o Medicare e tudo mais chega a 6%, eu estou calculando um pouquinho menos, até eu estou usando as minhas referências como base aqui de percentual, não sei se é exatamente isso, mas deve ficar próximo, ou seja, vai sobrar 4 na tua conta, mas a gente está para falar sobre custo e não sobre receita, né? Então vamos lá. Quem quiser depois dar uma comparativa, dar uma olhada em salário, dar uma olhadinha nesse site que eu estou deixando aqui, Glassdoor. Essa planilha eu vou compartilhar, não precisa ficar anotando, vai estar aí no link a referência para ela, vocês encontrarem, fazer download. Aqui, então, eu deixo aqui um site para você calcular a tributação. Mas vamos lá para a perspectiva de despesas, né? O custo, que é o mais importante para a gente aqui. E eu já vou começar falando desse site aqui, Spatisan.com, né? Deixa eu ver se eu resgato ele aqui. Esse site eu gosto muito, eu desconhecia até vir para cá. Ele é um site que permite comparar custo de vida, ele te dá uma referência, né, de quanto você vai gastar em cada local. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, eu coloquei Miami, né? Para quem não sabe, eu moro em Fort Lauderdale, é pertinho de Miami, até uma dica. O Fort Lauderdale tem pouquíssimas referências e o próprio site já fala, quando você coloca, que tem poucas inferências, que talvez não seja muito apurados os dados. Então eu coloquei Miami, que é do lado, os custos são muito parecidos, e ele fala que aqui para Miami tem muitas referências e que os números são um pouquinho mais precisos. Então eu coloquei Miami aqui, ele dá para você ter uma ideia, né? Aqui um sumário do custo de vida de uma família de 4... custos estimados para uma família de 4 pessoas, né? Quanto que vai gastar uma família individual. Então, obviamente, que isso aqui é uma média, né? Então, para uma pessoa morar sozinha aqui, ele já fala mais ou menos 3.200, 3.300 dólares. E ele está falando que Miami é uma cidade, é mais caro que 73% das cidades dos Estados Unidos, né? E é mais caro que 77% das cidades na América do Norte e é mais caro que 87% das cidades do mundo. Quer dizer, então Miami não é uma cidade barata, mas ele traz algumas referências. Então aqui você já tem uma referência, beleza, para morar sozinho eu consigo com 3.300 mais ou menos, mas isso é uma média, a média a gente fala, né? A média não é inteligente, né? E aí, vamos lá, ele traz aqui
custos unitários, né? Comida. Então, quanto você vai gastar por refeição, né? Mais ou menos incluindo uma bebida no distrito de negócios, né? 18 dólares. Realmente, 18 dólares você come aqui, até menos, né? Mas ele não está falando de passar no McDonald's, que é uma das coisas mais baratas aqui, que você faz uma refeição com 6, 7 dólares. E ele vai trazer várias coisas, quanto custa o litro de leite, quanto custa 12 ovos, então ele vai trazer várias referências de comida, de supermercado mesmo. A habitação, né? Então ele vai trazer referências de habitação e realmente aqui a gente teve uma inflação muito grande, com inflação na Flórida, com a pandemia, muita gente se mudou para cá, os preços ficaram muito caros de aluguel. Ele está falando de um apartamento de 85 metros quadrados, você vai pagar 3 mil dólares. É aquilo que eu sempre falo, cuidado, gente. Às vezes você fala, eu vou para os Estados Unidos ganhar 5 mil dólares. Pô, multiplica por 5, é 25 mil reais. Meu Deus, 25 mil reais é muito dinheiro. Mas aí você fala, tudo bem, mas aí eu vou pagar 3 mil dólares para morar, multiplica por 5, são 15 mil reais. Também pagar 15 mil de aluguel é muito dinheiro. Não pode multiplicar, não dá para fazer o câmbio. A gente fala, né? Quem converte não se diverte quando está viajando, né? Então fazer a conversão não é a melhor referência, mas ele fala em uma área cara. Aí você fala, tudo bem, você pode alugar o mesmo apartamento ou o mesmo tamanho de apartamento em uma área normal, já cai para 1.770 dólares. E aí ele vai falar quanto você vai gastar mais ou menos de aquecimento, eletricidade e gás. 208 dólares. E aí ele vai também dar uma referência se você morar em um estúdio, né? Um estúdio numa área cara sai 2 mil dólares, ou um estúdio, se você morar numa área mais remota, você vai pagar 1.200 dólares. E aí para um apartamento menor, né, de um quarto, e uma pessoa você vai pagar menos com relação às contas. A internet, 60 dólares, eu até acho caro, eu pago 30. E aí ele dá outros preços aqui, né, de eletroeletrônicos, de detergente para lavanderia e tudo mais. Roupas, vestuário, transporte, né, quanto que você vai pagar num carro, até isso, né, um carro 24 mil dólares, 1 litro de combustível, que é um quarto do galão, né? Quanto que você vai pagar, quanto que é o custo mensal para você andar em transporte público. Na verdade, nos Estados Unidos, na maior parte dos lugares, transporte público não funciona muito, tirando Nova York e tal, você vai precisar de carro. Mas tudo bem, quanto que é uma corrida média de táxi, gastos com medicação, com itens de higiene pessoal, entretenimento, um jantar para 2, né, em um pub você vai gastar 50 dólares. Se você for até um restaurante melhorzinho, comer ali 2 pratos com sobremesa, com uma bebida, cada um você prepara para gastar até mais, 100. 2 tickets para cinema, 28. Então eu gosto muito desse site, né? E aí ele te permite fazer isso aqui também. Vamos colocar aqui, ele permite você comparar, né? Então você coloca, por exemplo, São Paulo versus Miami. E coloca comparar. E ele vai trazer aqui custo de vida em São Paulo é 55% do custo de vida de Miami. E ele vai falar o que é mais, por exemplo, comida é mais barato para comer em São Paulo, é mais barato para morar em São Paulo, é 1/3 o custo de moradia em São Paulo. Vestuário é quase a mesma coisa. Transporte em São Paulo ainda é mais barato, itens pessoais em São Paulo é mais barato e entretenimento São Paulo ainda consegue ser mais barato. E aí ele vai fazer uma comparação por categoria aqui, né? Alimentos, moradia, vestuário, transporte. Ele vai mostrar para cada um e ele vai comparar com outras cidades do mundo. Então eu gosto bastante desse site, é uma boa referência inicial. Mas o que eu faço? Eu não uso aquela referência de 3.300 dólares como os meus números, né? Eu monto a minha planilha com os meus custos, né? Então vamos lá. Moradia, o que eu sugiro, você depende de pessoa para pessoa, e aqui eu dividi moradia em 4 subitens, né? O primeiro deles é o aluguel mais condomínio. Aqui, geralmente, dependendo de onde você aluga, o condomínio já está dentro do seu aluguel, você não tem uma taxa extra. No Brasil, para você morar, eu estou fazendo até uma referência muito próxima a mim, eu peguei vários dados meus aqui. Para morar num apartamento legal, pagar um condomínio, uma pessoa, você vai pagar num bairro central, bom, numa cidade, você vai pagar R$2.000 a R$2.300 hoje, né? Começo de 2012, com inflação, não sei quão apurados esses dados vão estar se você olhar, estiver assistindo esse vídeo depois. Aqui na região onde eu moro, você vai pagar de 1.300 a 3.000. É mais ou menos a referência que a gente viu no site. Eu moro num apartamento sozinho, de um quarto, não é grande, mas é muito perto da praia, muito bem localizado, eu pago 1.800 dólares com tudo, né? Então, abrindo meus custos aqui para vocês, estou usando a minha referência aqui, mas eu pago mais ou menos 50 dólares de conta de luz. Depois tem uma taxa aqui do estacionamento que eu pago, então dá um pouquinho mais, dá 1.000
1.880 mais ou menos, mas aí você pode, o que eu deixo também como referência, né? Se você estiver procurando moradia, se você quiser vir para cá, entre nesse site zillow.com. Você coloca aqui, por exemplo, eu vou colocar a minha localização aqui, o meu CEP, né? Você pode colocar por local, então ele vai mostrar exatamente as unidades, né? O custo, né? E você pode colocar filtros, né? Então de um apartamento, de um quarto, tudo mais. Por exemplo, aqui nesse prédio ele vai mostrar que aqui hoje, né? Um quarto de um apartamento de um quarto já está $2.500. Não, é muito caro, não quero alguma coisa assim. Tem mais barato? $3.000, 1.800. Então você vai navegando, né? Normalmente, como você faz no site do Brasil aqui, $1.700. Opa, já está um pouquinho mais barato. Aqui, 2.000, 2.600. Então você vai, e obviamente depende muito da localização. Aqui já chegamos a um preço bem melhor, obviamente um local um pouquinho mais simples, mas ainda assim, né? Eles já vêm mobiliados aqui os apartamentos. $1.680, $1.650. Então, você vai procurando, você pode usar filtros, né? Então, eu quero preços de até $1.500. Então, ele já vai, obviamente que aqui ele não vai ter muito, mas vamos colocar aqui no Fort Lauderdale, que é onde eu moro, mas vamos não no meu bairro, né? Vamos colocar um pouquinho mais expandido. Aí ele já está mostrando, ó. Então, se eu começar a sair da cidade, se eu começar a vier aqui, se eu colocar, por exemplo, Plantation, né, que é mais para o interior, mais distante da praia, tô falando igual cebolinha aqui. Ó, ele já vai achar preços menores, tem até menos disponibilidade, então, porque eu estou procurando um apartamento, lá tem mais casas. Então, dá uma olhadinha nesse site. E como outra referência que eu deixo para vocês, eu não estou cadastrado ainda, eu tive que refazer meu cadastro, eu tenho que colocar meus dados pessoais aqui, mas tem esse site Spare Room aqui, é site para quem quer encontrar colega, ou dividir carro, ou dividir casa. Esse é um site bom, você procura por cidade e ele vai mostrar aqui, né, quais são as opções de dividir. Aí ele está falando, mais ou menos, você vai dividir por 2 aquele preço, eu estava falando mais ou menos para morar $1.800, $2.000, então você vê aqui, por exemplo, onde eu estou, no meu CEP tem uma opção de morar por $1.000. Então, né, eventualmente para alguém que não faz questão de morar sozinho e tudo mais, que prefere pagar menos, ó, aqui opções de $600, $700, $800, $1.200, às vezes vai ter banheiro compartilhado, às vezes não, então dá uma olhadinha que é um site legal para achar isso, tem aplicativo também, ou, por exemplo, isso daqui. Outra opção é você correr para sites como esses, comunidades no Face de brasileiros em Miami, brasileiros em Nova York, brasileiros na Flórida. Então você vai achar bastante referência, né, de lugares para morar, para dividir e tudo mais. Obviamente que sempre aquela dica, né? Se você vai dividir com alguém que você não conhece e tudo mais, tem um pouquinho de cautela, mas eventualmente, né, é opção, porque moradia realmente eu sei que é caro. Então aí você consegue ter a sua própria previsão. Se você estiver alugando, você vai ter que pagar um seguro de inquilino, né? O Renters Insurance, que é baratinho, 10 a $15. A energia, eu falei, né? $45 de energia. E academia, o meu prédio já tem academia, então eu não pago, mas a academia aqui é super barato. Você tem as redes, LA Fitness e tudo mais, é $35, $40, $30, menos de $50 por mês, a academia completa, né? Então não é caro para quem curte ter um lugar para treinar. Comunicação, internet, eu falei, né? Eu pago 30, eu não tenho TV a cabo, é só internet. Para mim me satisfaz. Trabalho de casa e para mim o pacote de dados básico já é suficiente, acho que é 100 Mbps e eu não preciso mais que isso. Então TV a cabo eu não tenho. Celular, e aqui eu nem estou comentando os custos do Brasil porque o pessoal já conhece, né? Mas eu só estou deixando aqui como referência, né? Tem alguma coisa que você vai ter um Netflix, alguma coisa? Então um streaming, um plano de Apple de armazenagem e tudo mais, estou deixando $50 para isso. Celular, no meu caso eu tenho o celular da empresa, mas plano de dados mais voz aí você vai pagar pelas qualquer operadora, eu estou deixando aqui as referências, né? No Brasil, Vivo aqui, T-Mobile pós-pago, mas pode ser Verizon, AT&T, qualquer um, você vai pagar mais ou menos $60, $70 por mês. Você tem as opções baratas de plano pré-pago também, se quiser, Mint Mobile, eu vou escrever aqui. É um dos mais baratos que você tem, né, aqui nos Estados Unidos de plano pré-pago, mas se você quiser alguma coisa um pouquinho mais de qualidade, cobertura melhor e tudo mais, é esse valor que eu coloquei aqui de $60, $70. Transporte,
Bom, quem vem para cá, geralmente carro é uma das coisas que se encanta, né? Porque é possível. Então, financiamento de um carro zero ou leasing, depois assiste o nosso outro vídeo que eu comparo as dicas aí para se alugar ou comprar um carro ou fazer leasing de um carro, benefícios de cada qual. Você consegue até 250, 300 dólares, você consegue alguma coisa legal já. Aqui eu estou fazendo 270, é o que está no site da GM para um GM Spark, é o carro mais baratinho de 15 mil dólares. Pouca gente compra porque ele é muito pequenininho, não é nem padrão americano. Geralmente o pessoal investe um pouquinho mais, então 300, 350, e vai ter que colocar sobre isso aqui taxa mais ou menos 10%, 8, 7 a 10% dependendo do estado, em cima desse valor. Mas, obviamente, tem gente que não compra carro zero, né, e vai nos seminovos. Aí tem gente que compra carro por 3 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil dólares. A única restrição que eu faço é se você não entende muito de carro na hora de comprar, busca alguém para te ajudar, porque o serviço, a mão de obra que é muito cara, não necessariamente peça. E aí se esse carro te deixar na mão, você vai ter problema, né? Às vezes você paga barato no carro e depois qualquer manutenção ali está pagando 1.000 dólares, 1.500 dólares, e não qualquer, mas alguma coisa específica que você precisa fazer de câmbio, de motor, e aí acaba, né, saindo caro. Em compensação, um carro novo, né, você tem a opção de financiar e depois ele não vai te deixar na mão, e se a ideia for ficar vários anos aqui, você fica um pouquinho mais tranquilo também. Né, você ainda consegue revender depois. Combustível, eu estou fazendo combustível aqui com média de 1.000 km rodados por mês, com base num consumo aí de 10 km por litro, né, um consumo urbano. E aí a gasolina, mesmo com o preço hoje mais caro de 3,50 o galão, que dá um pouquinho menos de que $1 o litro, ainda assim é barato, então você vai gastar 90 dólares por mês, que é bem menos do que os 800 que você gastaria no Brasil hoje para rodar o mesmo tanto. E o seguro do carro é um ponto de atenção. Você chega aqui nos Estados Unidos sem credit history, então na hora que e sem driver's record, então tudo que você vai fazer, qualquer financiamento é mais caro porque você não tem histórico de crédito, eles vão te cobrar mais juros, porque na dúvida eles consideram que você é uma pessoa de risco para emprestar dinheiro, e também o seguro eles consideram que você é uma pessoa de risco, porque eles não sabem como você dirige, se você é uma pessoa que tem pé pesado e tudo mais. Então o seguro do carro, você chega a pagar às vezes 250 dólares por mês durante os 12 meses do ano. Né? E dependendo do carro, se ele for financiado, se tiver leasing, a empresa que está fazendo leasing e tudo mais, a financeira exige que você tenha um seguro maior, com cobertura maior, para se tiver alguma coisa eles ficarem no lado seguro e tudo mais, né? Para que eles se salvaguardem aí. Então você vai pagar bastante também, então sempre colocar na equação aí não só o preço do carro e combustível. Eu nem estou colocando aqui muita provisão de manutenção, estou colocando pouquinho, uma bateria, um pneu, mas o seguro é importante, tá? E aí, o que eu falei, uma provisão, né? Uma reservinha que você vai fazer, né? A cada 4 anos você vai trocar pneu, dependendo de quanto você roda, a cada 2, 3 anos uma bateria, pastilha, limpador, vela, então filtro de óleo, então 50 dólares mês e imposto sobre propriedade aqui é muito pouco, né? O annual registration, então 10 dólares por mês é de longe muito menos que IPVA, então tudo bem, você tem aqui o preço veicular. Plano de saúde, no Brasil um plano para quem não tem, né, paga R$600, para quem não é pago não tem plano corporativo da empresa. Aqui você também é caro o plano de saúde, você vai gastar uns 400 dólares, 450 dólares, mas a maior parte das empresas dão. A questão é que eu sempre falo, eu sempre conto o mesmo caso de um colega que caiu, achou que tinha fraturado a perna, foi para o hospital, precisou fazer um raio-x, o raio-x voltou 3.500 dólares, você recebe a conta depois na tua casa só por um raio-x e um atendimento médico ali, não precisou enfaixar, não tinha tido fratura, nada, um analgésico, falei a perna, o braço. E foi realmente 3.500 dólares para não fazer muita coisa. Então qualquer intercorrência médica que você precisar aqui vai sair muito caro. Obviamente é o tipo de coisa que a gente tem para não usar, mas seguro de saúde é bom ter, porque senão realmente você pode passar apuro se você não tiver.
E alimentação também é individual, né? Eu faço home office, eu trabalho de casa, eu faço almoço, janta e café da manhã aqui, eu como muito pouco fora, porque comer fora, realmente eu falei, você consegue gastar facilmente 50, 100 dólares por refeição fora e em casal, então eu prefiro fazer minhas coisas em casa, só uma ocasião especial, outra que eu saio, economizo uma grana boa com isso. Mas mercado, uma referência legal é 100 dólares por semana, 400 dólares por mês por pessoa. Referência aí de quem vem com família, um colega meu gastava alguns anos aqui, hoje está um pouquinho mais inflacionado, então pode colocar uns 10, 15% a mais, mas ele morava numa família com 5 pessoas, casal e 3 crianças, e ele gastava 1.500 dólares por mês com alimentação. Restaurantes, é o que eu falei, eu não como fora, não sei o que precisa, mas você consegue comer, né? Naquele site, no Expatizan, eles falam 18 dólares, eu estou colocando aqui uma refeição de almoço, assim, que você vai pegar para o pessoal geralmente pega um chipotle, um fast food qualquer e come na mesa ali rapidinho, então eu estou colocando 10 dólares quem quiser fazer com economia. E aí o mercado é o que eu já comentei aqui em cima, né? Então, para quem ganha os 5 mil, pagando os tributos, sobra 4 mil, e eu fiz aqui o cálculo, e veja como o cálculo ficou muito próximo daquela planilha que eles calculam no site. Eu cheguei a 3 mil dólares, né, um pouquinho menos do que eles falam lá, 3.300. Então me sobra ainda 1.000 dólares e 80 por mês. Né? E depois quem quiser saber o que dá para fazer com esses 1.000 dólares e 80, dá uma olhadinha lá na planilha, no vídeo que eu falo e apresento a planilha de ganhos e quanto que o poder aquisitivo, o que dá para comprar, né? Quanto que custa as coisas nos Estados Unidos e qual que é a referência. Mas aqui já dá para ter uma ideia, né? Se você vai pagar 270 de financiamento, ainda está sobrando 1.000, então tá legal, né? Você está tendo o seu carro, você está pagando o seu local para ficar. Se você falar, não, então eu vou dividir moradia, puxa vida, né? Vou dividir em 3, então esse valor aqui eu vou pagar 700, 800, puxa, tá me sobrando 2.000 dólares por mês. Então quem quer ter esse dinheiro para mandar para o Brasil, né? Aí obviamente 2.000 dólares por mês mandando para o Brasil líquido no final do mês, são 10 mil reais, né? É bastante dinheiro. Só como referência, né? O restaurante eu já falei, né? Você sair sozinho aí, uma bebida fora hoje em dia aqui, uma cerveja, um chopp, num barzinho você vai pagar de 6 a 10 dólares, como no Brasil, né? Sempre inflacionado, né? Para você comer e tomar alguma coisa fora. Drink é mais ou menos o preço da cerveja, quem gosta de tomar uma vodka, alguma coisa, não é muito mais caro, 12, 14. Obviamente, se você for em balada e tudo mais, aí chega a pagar 15 numa cerveja, né? Então varia muito do local. Hotel, você tem hotel razoável, que você tem os motéis, né? Que são os hotéis de estrada, não tem nada a ver com o princípio de motel no Brasil, você vai lá realmente para dormir. O que você faz a mais depende de você, mas não é o propósito do local. Você vai pagar ali entre 60 e 100 dólares num motel, num hotelzinho de 100 dólares, dependendo da cidade, dependendo do local, também o céu é o limite, aí 300 dólares, 400 dólares, depende muito. Mas uma passagem aérea, você consegue comprar as passagens de baixo custo aqui, você consegue comprar passagem, já comprei passagem até por 50 dólares, dependendo da passagem, se você for voar, cruzar o país, daqui para Califórnia, daqui para Las Vegas, que é um voo de 4 horas, você vai pagar aí round trip, né, ida e volta, você vai pagar aí 350, 400 dólares, 450, depende muito feriado ou não. É só algumas referências para você saber, né, quanto que eu vou conseguir guardar, o que esse dinheiro dá para fazer de passeios e tudo mais, dá para passear, dá para fazer alguma coisa, obviamente você não vai ficar ficando em hotel todo mês e tudo mais, uma viagem por ano comporta isso aqui, você guardar 1.000 por ano, no final do ano você guarda 12 mil, então, puxa, dá para você fazer uma viagem aí de 10 dias, você gasta 3 mil e tudo mais, você ainda não está no vermelho. Bem de consumo, dá uma olhadinha em site, né? Amazon.com, você encontra todas as referências de preço de Playstations, de celulares, de televisores e tudo mais. E alguns pontos de atenção aqui, né? Que eu vou até dar um zoom aqui na chegada, né? Na chegada você vai pagar, se você não ficar num quarto dividido, não conseguir algum bem bolado com alguém, eles vão cobrar aí geralmente primeiro o aluguel antecipado do primeiro mês e um depósito de segurança, que é mais ou menos outro aluguel. Então, se o teu aluguel é de 2.000 dólares, você vai deixar 4.000 dólares na chegada. Então, só estou preparando porque quem está trazendo dinheiro do Brasil, 4.000 dólares, aí sim, você multiplica por 5, você já tem que trazer 20 mil só para pagar antecipado de aluguel. O depósito de segurança eles devolvem no final quando você sai.
O primeiro mês antecipado, depois na hora que chega no final do mês, regulariza, né? Porque você teria que pagar mesmo o mês vencido. Então, mas só assim assusta um pouquinho que é muito dinheiro saindo. Mobiliar a casa, móvel aqui é muito caro. Eu mobiliei, eu tive um incentivo da empresa, então eu gastei assim, eles me deram uma grana e eu achei que fosse suficiente, se não me engano foi algo próximo a $5.000. E eu falei, nossa, $5.000 é muito dinheiro, dá pra fazer tudo, vou morar num apartamento sozinho. Não, é caro, gente. Assim, mobiliar um quarto, comprar um jogo novo de cama com criado e tudo mais, você vai pagar $1.500 a $2.000. Cama cômoda e criado, depois jogo de sala, o que vocês estão vendo aqui atrás, uma poltrona, se você comprar nova, não é difícil você pagar $1.500 a $3.000, um rack, uma mesinha de computador, se pagar $600, $700, $800 não é incomum. Então, assim, móvel é caro aqui. Claro que você tem sempre a opção em comprar, ir numa IKEA e comprar tudo mais barato, ou, o que é mais barato ainda, comprar usado, né? Ou alugar coisa mobiliada. Geralmente, se você for morar com alguém, as coisas mobiliadas vão ser uma opção. E você não precisa montar tudo de uma hora para outra, né? Você pode ir fazendo aos poucos, né? Como eu falei, você aluga um apartamento, uma casa, ele vem com a cozinha pronta, pelo menos. Então você coloca, já tem lá geladeira, já tem fogão, já tem micro-ondas, isso vem, né? Você só precisa ter ali os utensílios e depois você monta um quarto e o resto você vai montando aos poucos, né? Então não precisa gastar tudo de uma vez. E eu já comentei, né? Você vem sem histórico de crédito, então fica geralmente alguns financiamentos, quando você precisa financiar, ou é negado ou é caro. E uma coisa, né? Aqui nos Estados Unidos eu não estou colocando os custos de quem vai vir para ficar no longo prazo, né? Porque quem vem para ficar tem que se preparar com 4 financiamentos. Eu falo isso sempre nos meus vídeos, que você tem a casa própria, que é a hipoteca, né? O mortgage. Aqui geralmente vale muito a pena você comprar a casa porque o juro é baixo nos Estados Unidos, então financiar vale a pena. Obviamente isso só se você for ficar aqui. Previdência privada, porque geralmente você não pode depender do Estado para se aposentar, não muito diferente do Brasil. Estudo aqui é muito caro e mesmo universidade pública é paga. Então o estudo aqui é $150 a $200.000 que você vai gastar em um curso de 4 anos. Então ou o pessoal está pagando o próprio estudo que financiou ou já está fazendo uma reserva para pagar o estudo dos filhos, né? Porque é uma boa paulada. Então também tem essa reserva para pagar os estudos e saúde privada, né? Também não muito diferente do Brasil, né? Caso não for pago pela empresa, então vem aí praticamente metade do teu ganho aqui dos teus $1.080 vão ser para pagar o plano de saúde, né? Obviamente que deve ter planos mais econômicos e tudo mais, mas eu também não sei a qualidade aí, né? E não vou me meter a falar do que eu não conheço, do que eu não sei. Bom, então era isso, eu queria trazer para vocês algumas referências, né, de como eu me planejei, né, para vir para cá. E eu conversei com muita gente, eu deixo aqui todos os sites, tem alguns até que eu não comentei todas as referências, né, dos custos, por que eu estou colocando esses custos aqui, por exemplo, o seguro, eu não falei, mas eu cotei na State Farm, que é um dos mais baratos, então quem quiser cotar nos mesmos lugares para ter uma referência, né, então eu deixei aqui para seguir a mesma referência. Obviamente eu pesquisei já um pouquinho para mim o que era mais conveniente ou o que era mais barato, mas com isso eu espero que, né, você consiga ter um planejamento melhor. Eu sempre falo, criar uma expectativa mais razoável em cima de quanto você vai fazer, quanto você vai gastar, e aqui obviamente cada um é cada um, né? Essa é uma realidade. Se você estiver disposto a dividir apartamento, você vai gastar menos. Se você estiver disposto a não ter carro, é outro gasto a menos. Então só aqui, se eu estiver falando em não pagar o seguro, se não pagar, se eu dividir um apartamento e não pagar o carro, eu estou falando em $1.500 a menos que você vai gastar. Quer dizer, por isso que eu falei, né? Eu sempre coloco, ganhar $4.000 por mês é uma grana muito boa que dá para você viver com muita tranquilidade, fazer alguma coisinha, ter qualidade de vida, ter vida social e ainda guardar um pouquinho no final do mês. Mas aí a economia é de cada um. E, mais uma vez, o que eu falei no vídeo sobre morar nos Estados Unidos e sobre custos, eu repito, dinheiro não é tudo na vida, né, gente? Então, assim, eu sei que seduz um pouco a gente pensar em tudo isso, a gente vê que dá para ter os carros e tudo mais, mas depois
em outros vídeos eu comento um pouquinho mais sobre esse equilíbrio, né? Colocando na balança, né? Como mensurar se vale a pena ou não vale. É sempre individual, mas não é só a perspectiva financeira, tem a questão da saudade, tem a questão da proximidade dos familiares, tem a questão da cultura brasileira, da língua, mas como uma experiência, eu sempre falo, sempre vale muito a pena, você sempre aprende muito mais, é muito mais só do que o dinheiro, e ainda que seja por um tempo, se você tem a oportunidade, eu acho que você sempre cresce. E não poderia deixar de citar o Fernando de novo, Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Gostou desse vídeo? Por favor, curta, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal. É uma forma de eu me motivar a criar mais conteúdo para vocês. Se tiver comentários, se eu mostrei alguma coisa errada, se eu falei alguma besteira aqui, por favor me corrijam ou digam o que mais que eu posso trazer para vocês que seja de interesse. E espero estar ajudando. Até a próxima. Tchau! Cenas pós-créditos, só para complementar aqui, com um comparativo, né, onde você gasta mais nos Estados Unidos, então comparativamente, né, proporcionalmente, é aluguel, né, aluguel no Brasil, ainda que seja um valor alto, como você está pagando em reais e seu salário tende a ser maior, então acaba pesando menos. Aluguel nos Estados Unidos realmente é bem caro. Onde você ganha muito nos Estados Unidos é com relação ao carro, obviamente, mesmo se eu comparar um carro novo, né, no Brasil, depois tem no outro vídeo que eu faço comparativo de preço de carro e iPhone e bem de consumo, isso fica claro também, mas é bem mais barato, mesmo se a gente fizer o câmbio, comprar nos Estados Unidos. Os tributos sobre o carro também são mais baratos, mas, né, nos Estados Unidos você tem que fazer um cálculo completo, né, você tem que somar o valor do carro com o valor do seguro, né, e o valor do seguro nos Estados Unidos acaba sendo um pouquinho pesado. Mas de qualquer forma aqui, né? Então moradia nos Estados Unidos, se você for morar sozinho em um local com conforto, você vai deixar aí grande parte do seu salário, né? 64% dos seus custos vão ser com moradia, seguido por transporte, isso comprando um carro novo e depois a alimentação. Tá aqui um gráfico, né? Mostrando para vocês. E mais importante que tudo, o que eu queria deixar referência, né? Então, dentro desse cenário, esse valor que reserva e entretenimento, né? Então, não é tudo que isso aqui não é tudo que vai para o cofrinho, para o porquinho, né? Porque você ainda vai querer sair, você vai querer comprar alguma coisa. Então, isso vai sair desse dinheiro. Então, isso aqui não é tudo reserva. Eu tinha falado, né? Se alguém for mandar isso aqui para o Brasil, isso é realmente se a pessoa, né, fizer um arroxo total, não gastar mais com nada. Eu sei que isso não é o cenário mais provável. Sempre a gente faz alguma coisa. Ninguém é de ferro, não, um chopp a gente toma, mas eu fiz aqui um comparativo, né? Então, se a pessoa no Brasil tem essa estrutura aqui de referência de financeira e de gastos, e nos Estados Unidos essa estrutura, no final, né? Então, a pessoa no Brasil tem 2.200 para gastar ou guardar, e nos Estados Unidos $1.000, R$ 2.200. Se a gente, no Brasil, né, então quanto que isso equivale por ano, a gente tem que multiplicar essa economia por 12 e aí adiciona mais um salário líquido, né, porque é o 13º. Então, no final do ano, no Brasil, a gente tem R$ 35.000 de economia, ou para economizar ou para gastar em alguma coisa, né, entretenimento, e nos Estados Unidos, 12 mil, quase $13.000. E aí, obviamente, né, se você for fazer a conversão para mandar o dinheiro para o Brasil, hoje a gente está com um câmbio de 5-1 praticamente, né? Então isso equivale a praticamente o dobro do que você conseguiria no Brasil, né? Então com um salário de $5.000 nos Estados Unidos, você consegue o dobro do que com um salário de R$ 12.000 no Brasil. Mas obviamente que o câmbio também ele oscila, né? Então quando eu vim para cá estava por volta de 4 e pouquinho, então a diferença fica menor. Se a gente descer isso o câmbio para 3, então a gente já está falando quase a mesma coisa, até porque tem esse ponto de atenção, né? Nos Estados Unidos a gente não tem 13º, né? Que é o que dá um fôlegozinho extra aqui no final do ano no Brasil. Em compensação, a gente está falando que o câmbio esse ano, a previsão é de 5,60, então a gente talvez esteja falando em até aumentar essa diferença. Então são só alguns pontos que eu queria deixar além aqui nos comentários, né? Algumas referências extras e, além disso, uma sugestão, né? Eu sei que tem muita gente que vem aqui nos Estados Unidos e faz uma comparação que eu falo que não é uma comparação justa, que a pessoa vem aqui, trabalha 15 horas por dia, tem 2 empregos, divide casa com 4 pessoas, não tem carro ou tem um carro muito velho, e aí a pessoa fala, mas nos Estados Unidos eu guardava dinheiro, e no Brasil
eu não guardava. Mas no Brasil a pessoa morava sozinha, tinha um carro novo, comia fora todo dia, saía todo final de semana, e aqui às vezes a pessoa não tem vida social, não sai, leva marmita para não gastar dinheiro, então também só cuidado, né? Às vezes a questão de você guardar dinheiro está mais na perspectiva de você arrochar um pouquinho o seu orçamento, né? Fechar um pouquinho aonde está vazando o dinheiro aí, do que simplesmente mudar para outro país. Então era isso. De novo, todo o material aqui vai ficar como referência para vocês no link, para vocês fazerem download, olharem com calma. E obrigado mais uma vez.